Então, vamos lá também. Antigamente, duas diferenças, né, do senador de antes, de 1824, para o senador de agora. Como eles eram eleitos? Lá em 1824, para você ser candidato a senador, você tinha primeiro que comprovar a renda de pelo menos 800 mil réis, que era muito dinheiro naquela época. Ou seja, isso restringia o número de pessoas que poderiam ser candidatos à vaga de senador, bem como a idade mínima para aquela época. Além disso, né, a idade, né, contava, como eu disse. Então, jovens não poderiam ser senadores, mesmo sendo filho de nobres e ricos. Então, senado, a palavra senado, vem também da antiguidade, que vinha do senhor, né? Então, para você ser senador, você tinha que ser, no mínimo, senhor, de acordo com a expectativa de vida daquela época do Império, certo? Se eu não me engano, naquela época era 45 anos, né? Que era considerado idoso, até porque a expectativa de vida daquela época era muito baixa, se não me engano era 50, 55 anos. Então, uma pessoa com 45 anos já era considerada idosa. E, continuando com ainda a eleição do Senado de 1824, os senadores, né, que eram poucos, eram eleitos 3 senadores por província, e o presidente, no caso o imperador, dentro do seu poder moderador, escolhia um desses 3 representantes, um desses 3 senadores de cada província, para ser o seu favorito, o seu predileto. Esse que o imperador escolhia ia ser o representante de toda a sua província. Os outros 2 ficavam apenas no banco de reservas, digamos assim. Já agora, né, na nossa eleição, ou na nossa Constituição atual, numa eleição, a gente consegue eleger 2 senadores, mesmo assim ainda tem a idade, certo, para ser senador, mas não tem mais a questão da questão financeira. Em outra eleição, a gente escolhe apenas um senador. Então, ele perpassa por 2 presidências, mantendo assim, como eu disse, né, o direito, a legibilidade e a prevalência, né, do Estado brasileiro, dos Estados brasileiros, né? É como se mantesse a confiabilidade, ou seja, eu tenho 2 senadores que vai passar por 2 presidentes da República. Posteriormente, entra mais um e vai passar por mais 2 presidências, ou seja, ele, que é um mandato de 8 anos, né, atualmente, antes era de 9 anos, e na primeira Constituição era vitalício. Então, vamos lá, passou de vitalício para 9 anos, depois de 9 anos para 8 anos, certo? E nesse aqui de 8 anos, que é a nossa atual Constituição, ele é eleito por quantidade maior de votos majoritários, ele é eleito. Antes também, os senadores eram tolhidos, né, eram cortados pelo poder moderador do imperador. Atualmente, somente o Senado pode pedir impeachment, tanto do presidente quanto do sistema jurídico brasileiro, certo? Agora vamos para nomes históricos do Senado brasileiro. Um deles, né, é nordestino, veio da Bahia, e o nome dele é Rui Barbosa. Ele é considerado o patrono do Senado brasileiro devido à sua contribuição, notoriedade pública no Brasil e internacionalmente. Ele teve 5 mandatos e durante esses 5 mandatos foram dedicados 32 anos de vida pública. E o que ele fez? Ele, durante o Senado, ele inaugurou e permaneceu no Senado de 1890 a 1923, quando ele faleceu. Quais foram as suas contribuições? Dentre elas, a relatoria do Código Civil Brasileiro, que usamos até hoje, que dentro dele apenas há emendas e contra-emendas, certo? Também ele fez a contribuição de patrono no Tribunal de Contas da União. Ele fez com que o Tribunal de Contas fosse transparente, que a coisa pública tivesse o controle e a visibilidade externa para o nosso público brasileiro. Recentemente, o Senado realizou uma sessão especial para comemorar os 130 anos do Tribunal de Contas da União. Dentre ele, o Senado homenageou Rui Barbosa, exibindo, né,
uma estátua de meio busto dele, para homenagear sua contribuição histórica na política do Senado. Então, vamos lá, resumindo esse primeiro tópico. O assunto que a gente vai tratar na redação é o quê? Senado. Na introdução, o que vamos colocar? A histórica, uma retrospectiva histórica do Senado e uma perspectiva futura da função do Senado para a democracia no Brasil. Resumindo a retrospectiva histórica que eu já falei anteriormente. Então, o Senado foi instituído e a primeira importância do Senado foi reconhecer a maioridade de Dom Pedro II, reconhecer a princesa Isabel, né, como parceira e a primeira senadora, e também a parceria, né, da princesa Isabel com o Senado para a abolição da escravatura. Então, esses foram os 3 primeiros passos importantes, as 3 primeiras funções importantes do Senado para a democracia brasileira, mesmo sendo, agindo no Senado imperial, certo? Que ainda nesse período era império. No decorrer das várias constituições que tivemos no Brasil, esse poder do Estado foi, ou melhor, esse poder do Senado foi cortado, foi delimitado ou foi ampliado. No Brasil Império, o Senado era o que? Vitalício. Eles eram apenas a elite brasileira, certo? Barões, baronesas não, minto. Barões, clero, religiosidade, nobreza. Então, eles, homens, faziam parte do Senado. Mas, nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo, a princesa Isabel conseguiu ser a primeira mulher senadora da história. Durante o período das constituições, o Senado foi sendo transformado. Passou de vitalício para eleição a cada 9 anos. Depois passou a ser abrangindo a eleição para todos. O Senado também foi, de acordo com alguns golpes, né, golpe militar por Getúlio Vargas e depois no governo Dutra, ele foi extinto, né, durante quase 10 anos, na verdade foram 9 anos, e também ele teve suas atividades suspensas, ficando apenas como efeito paisagem durante o governo de Getúlio Vargas de 1830. Sendo assim, eu acabei de delimitar o nosso tema respondendo as 2 perguntas que eu coloquei aí no slide. Qual era a função do Senado no passado? A função do Senado do passado era auxiliar e dar poder ao presidente e ao império. Agora, né, com o passar das constituições, o que o Senado fez? Ele mantinha em rédeas curtas e responsabilizava, fiscalizava o poder dos presidentes, eleitos indiretamente ou diretamente. E a segunda pergunta que foi: qual desafio o Senado enfrenta para manter a democracia? Como o Senado é uma casa que fiscaliza o poder executivo, geralmente e naturalmente os presidentes se sentem o quê? Ameaçados por essa casa, sendo que cada estado possui o mesmo número de senadores, independente do tamanho do estado territorial ou do número da população, para garantir a igualdade entre os direitos de cada estado. Então, dentro disso, os senadores fiscalizam e responsabilizam as atitudes, os atos, as leis, a questão financeira do presidente. Então, o Senado está para defender os estados diante da presidência e fiscalizá-lo. Olá pessoal, bom dia. Aqui vai o vídeo e um slide sobre o concurso de redação Jovem Senador. Eu fiz o slide com o tema geral sobre o concurso, análise do tema, tipologia textual, introdução, desenvolvimento, repertório, conclusão e algumas palavras que não podem faltar. E também fiz um esboço de exemplo da redação, certo? Que vocês ganham, né, participando do concurso e chegando à final lá nacional. Vocês vão ganhar um certificado de participação,
vão para Brasília, uma experiência vivencial com todas as despesas pagas pelo Senado Federal, vão ganhar diploma de posse de novo jovem senador, vai ter a redação vencedora divulgada em 20 mil exemplares de revistas nas escolas públicas estaduais do ensino médio no Brasil. Os professores orientadores também terão a mesma premiação, certo? E as escolas receberão um kit de livros para o acervo da biblioteca da escola. Analisando o tema, certo? Então, esse tema, se a gente for analisar, vocês vão ver aí, os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Esse tema nos traz duas vertentes. Uma que remete ao passado, os 200 anos do Senado, e outra que nos remete ao futuro. O que o Senado vai fazer em prol do futuro para a nossa democracia? Qual a importância do Senado neste cenário, no cenário democrático? E como era o Senado antes? Nestas duas vertentes, vocês podem analisar e pegar apenas uma situação de cada. Uma situação para explicar uma retrospectiva do passado e uma situação para explicar a nova ascensão do Senado para a manutenção dessa democracia. Por que a nossa preocupação e a preocupação do Senado sobre isso? Se vocês fizeram alguma pesquisa, se veio tempo, a gente pode ver que a democracia está sendo ameaçada, tanto pelas fake news, tanto quanto pela própria população, certo? Em virtude de busca de melhorias, e nisto o Senado vem sendo atacado. Não só o Senado, como as outras casas legislativas, certo? Então, o assunto principal que a gente vai tratar é o quê? Senado. Então, este nome, Senado, não pode faltar na redação de vocês, certo? Delimitando o tema. Então, na introdução, o que é que a gente vai fazer na introdução? Vocês vão colocar o tema e delimitar ele. O que é que você vai falar? Então, você vai fazer uma pequena retrospectiva histórica do Senado e depois vai falar um pouco do que você vai falar nessa democracia, certo? Eu vou escrever isso mais pra frente, vocês vão ver no slide. Então, o que é o Senado no passado? O que significa pra gente a história do Senado? Então, vamos lá. Citando Machado de Assis, né, no seu livro Incontornável, O Velho Senado, a importância do Senado lá na primeira Constituição, uma delas foi o quê? A ascensão, né, a legalização da maioridade de Dom Pedro I, certo? Então, no Império, né, na Constituição de 1824, na regência de Dom Pedro, o Senado foi muito importante para reconhecimento da maioridade de Dom Pedro II, desculpa, viu, gente? Dom Pedro II. Nesse mesmo contexto de 1824, o Senado também foi importante no juramento da princesa Isabel, né, que estava com Dom Pedro, em tomar conta, em estar também à frente e ao lado de Dom Pedro II. Nesse mesmo contexto, o Senado também foi importante, onde ele teve a ação e o registro da abolição da escravatura. Então, dentro da Constituição de 1824, esses 3 pontos foram importantes no Senado. A maioridade de Dom Pedro II, o juramento da princesa Isabel em estar ao lado e frente a Dom Pedro II no governo do Brasil, né? E também no momento da abolição da escravatura, certo? Assim que proclamada a República, o governo provisório fez dissolver o antigo Senado, em que ele tinha poder em cortar certas decisões do imperador. Então, na Constituição de 1891, foi previsto a eleição para o cargo. E nessa eleição, os senadores, né, tinham a duração do mandato de 9 anos.
Nesse contexto dessa segunda Constituição, de 1891, surgiu a figura imponente de Rui Barbosa, certo? Que foi e é, e ainda hoje ostenta, a condição de patrono da Casa do Senado brasileiro. Como senador, Rui Barbosa deu voz aos direitos e aos ideais republicanos, que variaram muito naquele momento, defendendo o fim da escravidão e o princípio da igualdade dos estados durante a Segunda Conferência Mundial da Paz. Essa atuação lhe rendeu o prêmio de Águia de Raia. Depois da Primeira República, na década de 30, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, violentando mais uma vez essa instituição e todos os pressupostos federativos democráticos que a sua existência representa. Se a gente analisar, em pouco tempo o Brasil aqui já teve 2 constituições. O que mostra isso? E toda a Constituição que foi mudada o poder do Senado diante da Casa, diante do Brasil. Então, o que isso prova? Que o Brasil sempre foi instável politicamente na manutenção dessa democracia. Porque se você muda a Constituição e você quer e muda o poder da Casa Legislativa e que foi eleita pelo povo e pela maioria do povo, você está provando a instabilidade política do país. Ainda continuando com a histórica e a importância de alguns atos do Senado, em 1953, o Senado também protagonizou, certo, o monopólio do petróleo brasileiro, com a campanha O Petróleo é Nosso, certo? Essa casa correu atrás e lutou para que o nosso petróleo ficasse no Brasil, que fosse estatal e não fosse, digamos, vendido para fora. Ainda hoje, né, há essa luta do Senado para manutenção também do petróleo nosso. Após, né, a primeira Constituição Imperial, que foi de 1824, o Senado foi criado em 6 de maio de 1826. E o primeiro presidente dessa casa foi o Marquês de Santo Amaro. E a sua primeira sede foi o Palácio do Conde dos Arcos, que ficou conhecida como Paço do Senado. Há uma coisa muito importante. No primeiro Senado, houve a primeira mulher senadora. Vocês adivinham quem era? Sim, ela mesma. A nossa tão falada Princesa Isabel foi a primeira mulher senadora da casa. Na Constituição Imperial, os senadores eram ditos como vitalícios, ou seja, eles nunca perdiam o poder. Eram aqueles colocados lá e eles não perdiam o poder, tinham o poder vitalício. Quem fazia parte do primeiro Senado brasileiro? Além da primeira mulher, né, a Princesa Isabel, ele era composto, né, por barões, viscondes, marqueses, burgueses, nobres, juízes e membros da igreja, ou seja, somente a elite da sociedade. Até porque naquela época, pobres, mulheres e escravos não tinham direito a voto, somente homens, e mesmo assim a Princesa Isabel conseguiu o feito, não é, de ser uma senadora e sendo mulher. Com o advento da República, a atividade do Senado tornou-se ainda mais importante e nele se destacaram nomes como Rui Barbosa, Campos Sales, Prudente de Moraes, Pinheiro Machado e Epitácio Pessoa. Eles também foram precursores do Código Civil Brasileiro no início da República, mas ainda vamos passar, certo, pela nova República, que ainda teve. Nessa Primeira República, o Senado foi constituído e não mais eram vitalícios. Eles eram eleitos para período de 9 anos, certo? Assim como em todos os momentos, né, nós tivemos um momento de ameaça da democracia brasileira
em 1930, né, com a revolução de um movimento liderado por Getúlio Vargas. Então, mesmo antes, né, do golpe militar, lá em 1930, Getúlio Vargas já causava, digamos, prejuízos para a nossa democracia. Após isso, né, em 11 de novembro de 1934, o poder legislativo foi restaurado, juntamente com a Câmara dos Deputados e, de novo, o Senado Federal. Imediatamente, né, foi pedido as eleições que seriam indiretas, foram pedidas as diretas. No período do governo de Getúlio Vargas, que foi eleito o presidente indiretamente, a primeira presidência dele foi eleito indiretamente, e nessa eleição indireta ele nomeou, certo, a Câmara dos Deputados Federais com função cumulativa de Senado e de deputado. O Senado existiu, mas não mais funcionaria durante este governo. Seria apenas mero e ilustrativo poder, sem força habitual de casa de Senado mesmo. Após esse período, né, um ano depois, lá em 1935, o Senado retoma com as suas atividades habituais. Mas veio então, né, o Estado Novo e trancou novamente as funções do Senado Federal. E o que aconteceu dessa vez? Foi mais rigoroso. O Senado deixou de exercer suas funções por quase 10 anos. Então, vamos lá. Qual a importância? O que faz um Senado? Entendeu? Vamos, na atualidade, ver de quantos senadores é composto o Senado. O Senado brasileiro é composto por 81 senadores. Qual é a diferença do Senado para o deputado federal? Então, na realidade, os deputados federais não têm quantitativo por estado. Ou seja, é mais ou menos assim. Um estado maior elege mais deputados. Um estado menor elege menos deputados. Mas, quanto ao Senado, não é assim. Todos os estados, seja ele maior ou menor, têm direito a eleger 3 senadores por estado. Então, isso julga o quê? Uma igualdade entre os estados. Ou seja, se Sergipe é o menor estado, então ele vai ter menos deputados federais. E o que vai garantir a equidade dele, a igualdade dele frente à nossa nação, frente a todos os direitos dos estados maiores? Os senadores. Então, nós temos o mesmo número de senadores do que o maior estado brasileiro, do que a maior população do estado brasileiro. Então, Sergipe tem igual para igual um político para nos defender, para defender os direitos de Sergipe. E dentro desse papel, né, se a gente observar, o mandato do senador, ele vai além do deputado, ou seja, ele é diferente. Por quê? Porque passa o presidente, passa o deputado federal e o senador fica. Ele só é, digamos, uma nova eleição após a eleição de deputado. Então, ele tramita entre 2 eleições, entre dois atos de eleição. Ou seja, pode estar entre 2 presidentes. Por quê? Para manter a ordem e os direitos na transição presidencial e na transição dos deputados federais, certo? Esse é um dos principais, principais funções do Senado. Ele também vai fazer a criação e aprovação de leis junto à Câmara dos Deputados. Ele vai fiscalizar o poder executivo. Quem é o poder executivo? Ele vai fiscalizar o presidente, além de poder julgar crimes de responsabilidade sobre o presidente. Então, quem vai julgar? O Senado. Então, o Senado vai fazer, digamos, vai comandar as investigações e os julgamentos para os impeachments. No Brasil, já houve 2 impeachments, certo? O de Collor, Fernando Collor de Mello, e o da presidente Dilma. Então, pode ter
partir da denúncia do corpo de deputados. Mas quem vai aceitar ou não essa decisão, esse julgamento, é o Senado. Então, o Senado é que vai manter as rédeas curtas do presidente, das ações do presidente. Além da criação de leis e fiscalização da responsabilidade do presidente, o Senado Federal, ele é muito importante na aprovação dos orçamentos e da questão financeira. Então, o presidente e a Câmara dos Deputados fazem os estudos e lançam para o Senado. E lá no Senado, eles vão aprovar ou desaprovar, ou reprovar aquele orçamento para os anos vindouros, certo? Oi, pessoal, bom dia. Desculpa aí a demora na transmissão, certo? Eu tive que gravar e editar o vídeo. Então, a gente vai falar sobre o concurso de redação do jovem senador. Eu fiz um slide e nele eu coloquei um assunto geral sobre o concurso, análise do tema, que o tema é os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro. Vixe,